No Oriente Médio, tensão máxima, o presidente dos Estados Unidos aprovou o plano tático de ataque, mas não fala ainda na participação americana. Sobre as implicações desse conflito Israel e Irã, eu converso agora então com Vitélio Brustolin, PhD em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento e pesquisador de Harvard, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense. Muito bem-vindo, professor. Boa tarde, Simone. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Obrigada ao senhor pela participação mais uma vez aqui com a gente. Professor, ataques continuam entre Israel e Irã. A gente está vendo essa escalada desse conflito regional. Difícil uma estabilidade, então, nesse momento, no Oriente Médio, ainda mais com os Estados Unidos podendo, então, atuar nesse conflito armado? Simone, há poucos minutos a Casa Branca anunciou que o Trump saiu da sala de situação, onde se reuniu com seus comandantes militares e políticos, e ele revelou que pode acabar atuando ofensivamente contra o Irã em 2 semanas. Então, aquele anúncio que nós esperávamos seria iminente, poderia acontecer no fim de semana, porque tem o segundo porta-aviões dos Estados Unidos se deslocando para aquela região. Esse anúncio deve ser feito daqui a 2 semanas. Esse, aliás, é um modus operandi bastante comum para o Trump. Ele costuma usar a expressão a couple of weeks, né? 2 semanas, uma tradução para o português, uma tradução aberta. E tudo indica que em 2 semanas nós teremos uma resolução melhor da situação entre Israel e Irã, o que pode dar uma janela de participação para os Estados Unidos ou fazer o que o Trump quer, na verdade, que é não entrar em mais uma guerra, Simone. Professor, então, nessas 2 semanas, o que significa, então, né, os Estados Unidos entrando, então, nesse conflito? E como é que o Irã poderia responder a tudo isso, sendo que ele já vem ameaçando? Bom, defensivamente os Estados Unidos já atuam no conflito, atuam para defender Israel, não é de hoje. Nos 2 ataques que o Irã fez no ano passado, os Estados Unidos interviram, interceptaram mísseis e drones do Irã. Mas caso os Estados Unidos ingressassem, o Irã jurou que bombardearia as bases dos Estados Unidos no Oriente Médio. Os Estados Unidos tinham 34 mil soldados na região quando Israel começou os ataques na semana passada, e hoje os Estados Unidos têm mais de 40 mil. Eles continuam a deslocar aeronaves para a região, caças F-22, F-35, caças cargueiros, aliás, cargueiros de abastecimento, caças de outras naturezas, F-16, e, além disso, um segundo porta-aviões. Cada um desses porta-aviões pode transportar de 70 a 80 caças, e eles têm escoltas de destroyers, de cruzadores de mísseis, de submarinos nucleares. Então, a força militar, a presença militar dos Estados Unidos aumentou muito. E caso o Irã viesse a bombardear alguma dessas bases, no Iraque, por exemplo, que já aconteceu no passado, quando os Estados Unidos mataram o general Soleimani, general iraniano que arquitetou todos esses grupos terroristas que atacam Israel, aí os Estados Unidos atacariam incisivamente o Irã e provavelmente começariam bombardeando as instalações nucleares de Fordow, Simone, que são as instalações mais profundas que o Irã fez para o programa nuclear. Alegadamente são 90 metros de profundidade e ainda por cima de baixo de uma montanha, Simone. São consequências que a gente não consegue nem administrar tudo isso, né? No que pode vir depois disso, não é? A gente vê também essas ameaças nesse fechamento de uma rota importante para o petróleo que é lá no Estreito de Hormuz. Tudo isso acontecendo, a gente vê essa escalada e as peças, né, desse cenário sendo derrubadas. E reflexo também aqui para o agronegócio, não só do Brasil, mas do mundo, porque pode impactar fortemente, como já vem acontecendo desde sexta-feira 13, né, quando iniciou tudo isso, né, professor? Pode impactar aí na cadeia, né, nessa logística toda dessa cadeia de suprimentos, não é? O petróleo já encareceu, né? Nos primeiros dias ele chegou a subir 14%. O Estreito de Hormuz, que é controlado pelo Irã, dificilmente ficaria fechado por muito tempo, embora o Irã tenha ameaçado isso, porque os Estados Unidos mantêm ali no Bahrein a sua 5ª frota, né? Inclusive com destroyers, cruzadores de mísseis. Então, veja,
dificilmente a força naval do Irã conseguiria fechar aquele estreito por muito tempo. Ele seria atacado tanto pelos Estados Unidos quanto pela Arábia Saudita, por outros países exportadores da região, porque por ali passa 20% do petróleo mundial e de 25% a 30% do gás natural liquefeito que o mundo consome. Então, essa consequência provavelmente, se acontecer, vai ser temporária. Agora, bombardear instalações nucleares, né? Israel não tem um míssil que consiga penetrar em Fordo, que a gente falava há pouco. Israel lança seus mísseis de caças F-15, são bombas, na verdade, GBU-28 e GBU-72, são bombas de mais ou menos 3 toneladas cada uma, essas penetram 30 metros no solo antes de explodir. Aqui os Estados Unidos têm, que poderia ajudar, é a GBU-57, que penetra 61 metros. E aí seria necessário que se lançassem algumas no mesmo lugar, em Natanz, para perfurar aquelas instalações. E aí, veja só, Simone, provavelmente isso faria com que houvesse vazamento de radiação, o que é mais um problema para a região. Pode ser um caso semelhante ou até pior que o de Chernobyl, Simone. Nossa, é impactante tudo isso. Professor, nesse contexto todo, né, onde os Estados Unidos eles podem entrar, né, em 2 semanas ou não, vindo da Casa Branca, tudo pode acontecer, tanto para mais quanto para menos, o Trump já defendeu até que a Rússia pudesse ajudar nas negociações. Outros países podem também ajudar nisso, professor? Ou já uma fase assim que a gente já não tem mais essa possibilidade? A Rússia é um aliado do Irã, né? Recebe os drones Shahed, que a Rússia usa para atacar a Ucrânia. Os drones são do Irã. Faz mais de 3 anos que o Irã fornece esses drones. A Rússia também era um aliado do Irã na Síria, né? Onde o Irã e a Rússia financiavam a ditadura do Bashar al-Assad, que caiu no final do ano passado. O Putin tem se apresentado como um possível mediador, mas não tem credibilidade. Ele não aceita a mediação e não quer terminar sua guerra na Ucrânia porque não conseguiu transformar a Ucrânia num estado fantoche nem num país anexado. Um estado fantoche como é a Belarus ou num país anexado como ele fez com a Chechênia, por exemplo. Então, faz 3 anos e 4 meses que a Rússia está atolada na Ucrânia, não consegue definir aquela guerra e também não teria como definir a guerra no Irã, inclusive porque assinou um pacto estratégico com o Irã em 17 de janeiro desse ano, mas esse pacto não prevê defesa mútua. De qualquer forma, o Trump tem tentado trazer o Putin de volta para a cena internacional. O Putin se tornou um pária. A Rússia hoje é o estado mais sancionado na história, tem mais de 24 mil sanções contra ela. O Trump também falou que a Rússia deveria voltar a fazer parte do G7, né? Voltaria a ser G8. A Rússia foi expulsa quando ocupou a Crimeia em 2014. Mas ninguém na Europa, e nem Israel e nem outros países aceitaria uma mediação da Rússia. Mas provavelmente a China seria bem melhor recebida, inclusive porque a China, em 2023, fez uma aproximação diplomática entre Irã e Arábia Saudita, que não tinham relações diplomáticas há muito tempo, Simone. Professor, a gente está vendo aí, né, nesse conflito, ataques aéreos, né, a essas instalações nucleares aí, operação de inteligência também muito bem desenhada aí por Israel, né? E o Irã, nesse sentido, a gente vê que atacou um hospital, enfim, qual o poderio dele nesse prazo de mais tempo que esse conflito ele permaneça? O Irã vem bombardeado onde consegue, né? Lança seus mísseis balísticos, que levam de 10 a 12 minutos para chegar às cidades de Israel. Israel tem feito ataques mais cirúrgicos às instalações nucleares, a elementos da Guarda Revolucionária Islâmica, que é quem mantém o regime do Khamenei no poder há 46 anos, controla as Forças Armadas, inclusive. O Irã alegadamente teria ainda em torno de 1.000 mísseis balísticos com alcance suficiente para alvejar Israel. E aí Israel tem destruído os lançadores desses mísseis, destruiu 2/3 desses lançadores até o momento, o que vem reduzindo a quantidade de mísseis que o Irã lança por vez.
Ele chegou a lançar 150 mísseis por vez, agora lança de 10 a 15, inclusive, porque lança e rapidamente esconde os locais de lançamento para que não sejam alvejados. Então, isso também faz parte da tática do Irã, agredir rapidamente e se esconder para não ser alvejado. Por outro lado, existe um cálculo da quantidade de defesa antiaérea que Israel ainda tem para interceptar esses mísseis. E aí pode ser necessário que os Estados Unidos forneçam mais mísseis interceptadores para Israel, que teria ainda defesa antiaérea para mais ou menos 10 dias, contando apenas com os seus estoques, Simone. Para a gente já terminar aqui, encerrar, professor, é um momento assim do mundo se preocupar e muito, não é, diante dessa possibilidade dos Estados Unidos avançarem ao lado de Israel? Ou o senhor acredita que a gente pode ter né, uma luz amarela que ligou, mas logo a gente, essas cabeças, esses países, eles vão voltar aí e tudo pode acabar? Ou seja, mas é um momento de tensão ainda? É uma guerra. Tudo não vai acabar rapidamente. Eu gostaria muito de dizer isso, mas a gente precisa ser realista. Provavelmente o regime do Khamenei não vai resistir, ele está com 86 anos, não tem um sucessor. E a grande questão é essa, quem ficaria no poder caso o Khamenei caísse? Porque provavelmente seria a Guarda Revolucionária Islâmica, que se tornaria uma ditadura militar. Hoje o Irã é uma ditadura teocrática militar. Dificilmente os Estados Unidos, Israel, outros países conseguiriam emplacar um governo no Irã. Isso também não aconteceu no Iraque, houve intervenção e foi um desastre. O Iraque se tornou um estado xiita depois da queda do Saddam Hussein. No Afeganistão, os Estados Unidos ficaram 20 anos lá, saíram, voltou o Talibã ao poder. Provavelmente é isso que vai acontecer no Irã. O melhor cenário seria um governo pró-Israel. No passado, o Irã já foi pró-Israel e pró-Estados Unidos, até 1979. Isso, inclusive, acabou de acontecer na Síria. Depois da queda do Bashar al-Assad, assumiu o Hayat Tahrir al-Sham, o al-Golani, né, o al-Shara, que é o novo líder, que até o momento tem se posicionado contra o Irã e mais pró-Ocidente, mas há muita suspeita sobre ele, Simone. Professor Vitélio Brustolin, pesquisador de Harvard, professor, então, de Relações Internacionais da Universidade Federal de Fluminense. Muito obrigada pela gentileza dessa análise hoje aqui com a gente, nesse feriado, né, de Corpus Christi. Professor, até uma próxima. Obrigado pelo convite. Até logo. Até logo. Tchau, tchau.